Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agradecemos, aleluia, a Deus por nos oportunizar mais uma vez de estar aqui. Aleluia. Ou melhor, pela primeira vez aqui. Glória a Deus. Graças a Deus pela oportunidade. Meus queridos irmãos, eu já senti poderosamente o Espírito Santo ali no meu banco. Glórias a Eu Deus. confesso aos irmãos, aleluia, que fui transportado, aleluia, para uma dimensão espiritual no meu banco. Aleluia. E que quando me dei conta, aleluia, estava virado lá para a parede. Não sei se os irmãos notaram, mas o Espírito já falava comigo. Ele me dizia que o melhor é a palavra, aleluia. Os louvores, aleluia, para Ele. Mas a palavra revelada é para a igreja. Já fizemos a nossa parte com o Senhor, nos louvores, nas adorações. E agora, aleluia, é mister nos alimentar, aleluia, da palavra. Podeis abrir aí as vossas Bíblias, meus queridos irmãos. E por reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé, aleluia. No livro de Juízes, aleluia. Capítulo 13, versículo 5. Glorioso e exaltado é o nome do Senhor. Os irmãos, aleluia, que acharem aí, aleluia, dão glória a Deus, aleluia, vão aí glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Juízes capítulo 13, versículo 5, assim diz a palavra do Senhor. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Até aqui podeis assentar, amada igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem me colocado esta palavra no meu coração, aleluia, buscando esta palavra. Por uma palavra Deus colocou esta. Oh, glória. Aleluia. Queira a Deus, aleluia, que hoje Ele venha falar com cada irmão. Esta palavra, meus queridos irmãos, ela veio a falar de um milagre na vida de uma família. Um milagre que veio para uma nação, aleluia. Aleluia. Quando eu digo milagre, meus queridos irmãos, aleluia, vemos aqui uma família, a família de Manoá. A mulher de Manoá, meus queridos irmãos, era estéril. E o anjo do Senhor veio a visitar a vida desta família. Glória a Deus. Ali o anjo vem e diz: o teu ventre, aleluia, aleluia, ele ficará fértil. E eu, aleluia, levantarei o varão que irá libertar o povo dessa escravidão que durava 40 anos, aleluia. Glória a Deus. E ele diz, aleluia, não consumirá você, aleluia, comida, carne de animais impuros, e nem beberá, aleluia, bebida forte, porque o menino será nazireu, ungido do Senhor. Eu separarei para mim este menino, e ele libertará a minha nação escolhida. Aleluia. O nome do menino era Sansão. Sansão, meus queridos irmãos, significa pequeno sol. E ali ele, aleluia, ele iria iluminar aquela nação, aleluia, tirar da escravidão da mão dos filisteus. Glória a Deus. E sendo nazireu ele, meus queridos, o seu cabelo não podia ser cortado, aleluia. Aleluia. Porque o Senhor, aleluia, tinha separado. E ele precisava ser diferente da presença do Senhor. Glória a Deus. Ele não, aleluia, era para tocar em bebidas fortes. E do
Cadáver, meus queridos irmãos, também era do Nazirado. E ele não podia tocar em cadáver, meus queridos irmãos. E hoje provei que eu faço, aleluia, para os irmãos, aleluia, poderem pincelar o texto bíblico. A minha introdução aqui será mais grande, porque eu vou vos colocar, aleluia, para vos lembrar de alguns feitos da vida desse moço, aleluia. O capítulo 13 fala da visita, e não era um anjo comum, meus queridos irmãos, Aleluia. porque o Senhor, aleluia, ele desceu do céu, e aleluia, ele veio visitar esta família, porque quando Manoá, aleluia, que era da tribo de Dan, ofereceu sacrifício a este anjo, o carneiro, aleluia, que estava ali, o cabrito, o carneiro, perdão, foi colocado em cima da pedra, Deus da e glória. quando foi queimado, aleluia, o anjo, ele subiu na chama e foi direto ao céu. Glória. Manoá entendeu que era o próprio anjo do Senhor quem veio trazer a mensagem, Deus. libertando aquela nação. Glória a Deus. E aqui termina o capítulo 13, meus queridos irmãos. E aqui partiremos para o capítulo 14. A bênção do Senhor estava sobre, aleluia, Sansão. Mas quero entender, aleluia, que mesmo tendo promessa na vida, não quer dizer, aleluia, que não temos que fazer, aleluia, aquilo que nos cabe fazer. O capítulo 14, aleluia, já mostra aqui Sansão, já jovem, aleluia, procurando uma esposa. O começo do capítulo 14, ele chega para o seu pai e a sua mãe e diz: eu tenho, meus queridos irmãos, glorioso seja o nome do Senhor, diz Sansão ao seu pai: os meus olhos se encantaram com a moça, meu pai, mas essa moça é filisteia, aleluia, Glória ela a está ali junto com o povo ímpio, o povo que está junto ao inimigo. E o seu pai e sua mãe se desagradaram dessa palavra, mas o seu pai, aleluia, ele vai entender que pode ser algo espiritual ali, Glória a Deus. e ele vai fazer a vontade do seu filho, aleluia. E diz a palavra que eles vão ao encontro desta moça, aleluia. E os seus pais iam atrás e Sansão ia na frente do caminho. E diz a palavra, aleluia, que um leão, aleluia, ele se colocou no caminho. E Sansão, aleluia, fendeu o leão com as suas mãos, rasgando o leão ao meio. Aleluia, porque diz a palavra que o Espírito do Senhor se apossou dele. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A glória do Senhor estava sobre Sansão, meus queridos irmãos. Mas ele não conseguia entender essa plenitude na sua vida. Glória a Deus. A mesma glória que estava ali com Sansão está aqui esta Oh, noite. glória. Aleluia. Busca o Espírito Santo, dê glória a Deus. Glória a Deus. Incite ao Espírito Santo. Que brasas vindas do altar do Senhor cairão aqui sobre Aleluia. esta igreja esta noite. Deus. Clame ao Espírito Santo. Busca a Deus aí no teu banco, meus Maravilha. queridos irmãos. Glória a E Deus. a viagem, aleluia, ali não sei quanto tempo, mas eles foram lá e trataram, aleluia, do casamento. E vindo novamente, estava Sansão à frente e os seus pais atrás. E diz a palavra, aleluia, que ali onde estava o esqueleto já, a carcaça daquele leão, as abelhas fizeram mel, tinha uma colmeia dentro daquele leão. E diz a palavra que tendo mel na carcaça, Sansão pega um favo, aleluia, e ele vai comer esse favo, e vai levar desse favo para o seu pai e sua mãe. Meus queridos irmãos, eles voltam, e voltam de novo,
E ali eles fazem 2, 3 viagens, pois, aleluia, Sansão estava para casar com a Filisteia. Aleluia. Sansão, ele não entendia, meus queridos irmãos, a plenitude do Senhor na sua vida. Glória a A Deus. grandiosidade, aleluia, do seu chamado, ele não entendia ainda. Glorioso seja o nome do Senhor. Eu me espelho neste homem, Aleluia. mas, aleluia, vendo que Sansão não entendia, ele não é também exemplo para nós. Por mais que a glória estava com ele, aleluia, nos espelhamos porque queremos a glória, a plenitude do Aleluia. vaso cheio. Aleluia. Mas Sansão, aleluia, ele teve muitos tropeços em sua vida. Glória a E Deus. isso não queremos para nós. Aleluia. Porque vemos o lado negativo e podemos aprender com isso, mas é algo que não queremos para nossas vidas. Eu vivo, aleluia. Ele foi, aleluia, lá no casamento, ele bebeu algo que ele não poderia fazer, aleluia, pelo seu voto. Ele se banqueteou com o inimigo que eram os filisteus. Ali ele lançou um enigma, aleluia, sobre o leão e o mel que ele havia encontrado no caminho. A mulher que ele escolheu para casar, meus queridos irmãos, ele sofreu influência também dessa filisteia. Glorioso seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali, meus queridos irmãos, lançando o enigma no capítulo 14, ali eu vou ler a vocês aqui, capítulo 14, deste livro, versículo 14, disse Sansão, então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher que ele havia tomado para casamento, ela incitou ele, persuadiu até ele falar a ela, e ela contou aos filisteus, e ele pudera decifrar este enigma, meus queridos irmãos. Glória a Deus. E ali no 7º dia, este enigma, os filisteus já sabiam, porque a mulher havia contado a eles. E se levantando, aleluia, porque perdera a aposta, meus queridos irmãos, Sansão se irou e matou 30 dos inimigos daquele povo. Aleluia. A glória estava com ele, mas ele não entendia. Ele tinha atitude carnal, meus queridos irmãos. Ele não entendia o tamanho da sua força e nem o seu chamado, do seu propósito que ele foi chamado. Glória a Deus. Glorioso seja o nome do Senhor. E diz a palavra que perdendo essa aposta, aleluia, ele deixou a mulher para trás e voltou à casa do seu pai, aleluia, a ponto dessa mulher, aleluia, ser dada a seu companheiro e não ser dada a ele. Ele deixou tudo para trás, meus queridos irmãos. Tamanha ira era com Sansão. Porque Aleluia. passou um tempo, ele voltou, aleluia, na seara, nos arraial, nos filisteus, querendo tomar a sua mulher. Aleluia, seu sogro diz não. A mulher é teu companheiro. E tamanha, meus queridos irmãos, era a ira, que ele pegou e 300 raposas queimou, aleluia, suas caudas. E toda a seara, aleluia, plantações dos filisteus, aleluia, ele queimou. Ele usava, aleluia, a sua vida para si, para se elevar, aleluia. Mas não era, aleluia, que Deus queria para si. Aleluia. Glória a Deus. E ali fugindo, meus queridos irmãos, ele passa por muitos lugares, porque Sansão tinha um chamado, meus queridos irmãos, mas ele pensava somente em satisfazer a vontade da sua carne. Glória a Ele Deus. confiava no seu braço, aleluia. Confiava que ele, aleluia, com aquele poder que ganhou de Deus, ele podia tudo. E ele se entregava, aleluia, para que Deus queria para a vida dele. Aleluia. E
diz a palavra que descendo a Gaza, ele visitou uma prostituta. O Senhor tinha chamado ele para libertar uma nação, colocado ele como juiz de Israel, e ele toma uma atitude dessas, meus queridos irmãos. Você consegue entender, aleluia, tamanha iniquidade cometida por um servo de Deus, alguém chamado para ser nazireu, meus queridos irmãos. Glória a Deus. E ali os filisteus, aleluia, povo inimigo, se levantando contra ele, disseram: está ali na casa da prostituta, vamos contender contra ele e o matamos. Mas Sansão ali ainda não tinha se retirado o Espírito do Senhor dele. Ele estava com toda a força que o Senhor tinha dado. Ele arrancou os portões daquela cidade à meia-noite, assim diz a palavra. Colocou nos umbrais da porta, nos seus ombros e as portas da cidade, e subiu ao monte que fica de frente a Hebron. Diz a palavra do Senhor assim. Mas ali, meus queridos irmãos, começou a ruína, aleluia, de alguém que foi chamado para despertar, aleluia, algo diferente em Israel, mas ele não pôde compreender o seu chamado. E aí, para completar, meus queridos irmãos, com todos esses pecados que ele havia feito, ele se afeiçoou à mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. As passagens, meus queridos irmãos, as pregações, até os textos, aleluia, infantis, aleluia, falam que Sansão, aleluia, coitadinho, foi enganado por Dalila. Mas se lemos, aleluia, desde o capítulo 13 aos 16, onde conta a história, aleluia, deste moço, vemos que Dalila é o instrumento do inimigo. Aleluia. Mas Sansão tinha sua parcela de culpa. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor entregar nas suas mãos, ele não deu o devido valor, meus queridos Glória a irmãos. Deus. Aleluia. Aleluia. Dalila, aleluia, ela se aliou aos príncipes dos filisteus, e eles, meus queridos irmãos, entregaram muitos talentos de prata para que ela descobrisse de onde vinha a força deste moço, de onde vinha a força de Sansão, que ninguém podia contra ele. Arrancando as portas daquela cidade, você consegue imaginar o tamanho da força que tinha Sansão, que não era dele, mas era do Senhor, aleluia, na vida dele. Glória a Deus. E assim, meus queridos irmãos, aleluia, Sansão, aleluia, ele chega a Dalila e ela vai fazer uma pergunta a ele: em que consiste tua força, aleluia? Diga-me com que podereis, aleluia, te amarrar para poder te afligir. Ela vai lançar esta palavra. E você sabe o que Sansão ele fala? Ele não fala nada. Esta é a atitude de homem do Senhor. Ele não repreendeu, aleluia, porque ela diz: com que podereis, aleluia, para que podereis te afligir? Ele poderia ter dito: sai para lá, inimigo, seja repreendida, aleluia. Ele não fez isso, meus queridos. Ele começou a brincar com a sua força, a força que o Senhor, aleluia, deu a ele. E diz a palavra, aleluia, que ele fala que ela vai atar ele com uma tira, aleluia, de vidro verde. E ele começa a brincar com a sua força. E ali Dalila atando ele, diz a palavra que ela diz: os filisteus vêm. Os filisteus vêm até o encontro, Sansão. Desamarra, aleluia, dessas tuas ataduras.
brincando com a sua força, irá levantar as suas mãos, aleluia, em um estouro, aleluia, arrebentando as suas ataduras. Aleluia. E ali ela, aleluia, dizendo: mas tu mentiu para mim, me diz agora com que posso te atar. E diz ele: me ata com cordas novas, aleluia, porque assim poderão me afligir. E diz a palavra que de novo, aleluia, ataduras, ela irá lançar, irá atar, e novamente um estouro, meus queridos irmãos. Você consegue compreender isso? Glória a Cordas Deus. novas são arrebentadas, porque tamanha é a força. E ali ela se levantando mais uma vez, ela irá dizer: mas tu mente para mim, com que poderei te afligir? E mais uma vez ele vai dizer a ela: me ata com 7 tranças, aleluia, com a teia de um tear, que o tecelão, aleluia, vai tecer, e com a estaca tu vem a torcer sobre as minhas mãos, e assim poderá me afligir. Novamente ele vai arrebentar as suas ataduras, meus queridos irmãos. E aleluia, de tanto ela incitar, de tanto ela se achegar, meus queridos irmãos, ali, ele vai abrir o seu coração e vai dizer que a força, aleluia, era para o seu voto, porque ele era nazireu do Senhor, e a força, aleluia, estava nas suas tranças, no seu cabelo, que ele tanto cuidou, e que ainda, aleluia, pelo pecado que havia cometido, ele não vai falar isto, mas o seu cabelo ainda estava intacto, meus queridos. E ela, vendo que ele abria o seu coração, ele vai ali, meus queridos irmãos, aleluia, entregar aquilo que estava escondido, e ela irá entregá-lo nas mãos dos filisteus. Glorioso seja o nome do Aleluia. Senhor. E ali, meus queridos, ele não furar os seus 2 olhos. E lá no templo, aleluia, destinado a Dagon, que Glória era, a Deus, aleluia, um Deus que eles adoravam, meus queridos irmãos, estava ali Sansão, com os seus olhos furados, meus queridos irmãos, aleluia, com a sua força eles aproveitaram, e ele tocava moinhos, aleluia, em servidão aos filisteus. Eles jubilavam, aleluia, e diziam: onde está a tua força, aleluia? E ele estava ali, aleluia. debaixo, aleluia, da servidão. Ele que foi chamado para tirar Israel, aleluia, de uma nação, estava ali, porque ele se colocou, meus queridos irmãos, naquele lugar. Eu vivo, aleluia. Glorioso seja o nome do Senhor. Sansão, meus queridos irmãos, ele foi chamado para ser juiz e libertar Israel. Mas em todo o texto bíblico vemos 2 orações de Sansão, e mais à frente eu vou te citar quais foram. Os outros juízes de Israel, eles libertavam, aleluia, ensinando o povo a orar, ensinando o povo a se libertar, aleluia, de falsos deuses. Tiravam, aleluia, ídolos de lugares altos e ensinavam ao povo a orar e adorar ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Sansão tinha um chamado diferente, mas ele não seguia a Deus do jeito certo. Ele era individualista, confiava apenas, aleluia, em si, meus queridos irmãos. E se você ler, aleluia, do capítulo 13 ao 16, você vai ver do que eu estou falando. É a direção do Espírito para que te diz aqui. Eu não vim diminuir a Sansão, eu vim falar, aleluia, do pecado que ele cometeu. Aleluia. Porque o Senhor, aleluia, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Você consegue entender este mistério? Aleluia. Sansão tinha muito talento, mas ele tinha pouco caráter, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. As suas inclinações era para fazer aquilo que o Senhor, aleluia, tinha como por iniquidade.
Ele fazia a vontade da sua carne. E era só isso que ele fazia, meus queridos. Glória a Deus. O Senhor usava ele, sim, mas pela misericórdia, meus queridos irmãos, glorioso seja o nome do Senhor. Aquele Mel, meus queridos irmãos, que ele, aleluia, encontrou ali naquela carcaça de leão, era um mel que amargou o seu propósito. E buscando esta palavra, o Espírito Santo revelando, aquele mel que estava ali era doce, mas ele amargou o seu voto com Deus. Aleluia. Porque quando ele foi chamado para ser nazireu, ele foi proibido de tocar em cadáver, meus queridos irmãos. Glória a Deus. E onde estava aquele mel? Ele estava sobre o cadáver do leão. Aleluia. Aleluia. Ali começou, meus queridos irmãos, aleluia, diminuir o voto que ele tinha feito com Deus. Ele experimentou o mel. No começo era doce, meus queridos, mas foi se amargando porque diminuía o voto. E ele não comeu sozinho, ele pegou este mel e levou para a sua família. Às vezes, meus queridos irmãos, o inimigo nos oferece bandeja e não comemos sozinho, nós oferecemos para os nossos. Você consegue entender isso, meus queridos? Lembra que ele vinha à frente no caminho e seus pais estavam atrás? Ele se desviou do caminho para encontrar a carcaça do leão que ele havia matado. Glória a Deus, aleluia. Não se desvie do caminho por algo morto, meus queridos. Glória a Deus. Não se desvie do teu caminho por algo que está morto. Glorioso seja o nome do Senhor. Não procure o leão morto, meus queridos. Procure o leão da tribo de Judá. E ele está vivo, meus queridos irmãos. Aleluia. Ele é o caminho. Não se desvie do caminho, aleluia, porque ele é o caminho e o leão da tribo de Judá está vivo. Glorioso seja o nome do Senhor. Sansão, meus queridos irmãos, ele se rendia, meus queridos, aos seus caprichos, porque todas as suas guerras, aleluia, foram pessoais, foi por vingança, foi para elevar o seu próprio ser, meus queridos irmãos. Deus da glória. Aleluia. Até no dia, meus queridos irmãos, que ele orou ao Senhor, mais à frente eu vou citar, ele cita a palavra vingança, mais à frente eu te mostro, aleluia, nazireu, meus queridos irmãos, não tocava nada morto. E Sansão por 2 vezes ele orou, meus queridos. Aleluia, no capítulo 15 aqui, não precisa abrir a nossa Bíblia, eu vou citar a passagem. Pela primeira vez ele vai orar. Por 20 anos, meus queridos, ele foi juiz. Se ele orasse fervorosamente, estava aqui no texto. Por 2 vezes ele orou. Uma, meus queridos, quando ele matou, quando ele feriu, perdão, a 1000 homens com a queixada de jumento, ele cansou e orou ao Senhor pela primeira vez. Ele diz assim: por intermédio do teu servo, deste grande salvação, morrerei eu de sede, e nas tuas mãos o Senhor me entregaste esses incircuncisos. Aleluia. A segunda vez, meus queridos, é o momento que ele já está lá, aleluia, usando, aleluia, o último recurso, com os olhos furados, com as 2 mãos nas colunas do templo de Dagon, ele vai orar.
E ele vai dizer assim, lá no capítulo 16, versículo 28: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força somente esta vez, ó meu Deus, para que eu venha me vingar, aleluia, dos meus olhos que foram furados. E usa a palavra vingança. Você nota aqui que as duas orações foram um momento de aflição. Sansão só orou, meus queridos irmãos, quando a pedra começou a apertar no seu sapato, em suas sandálias. Ele não tinha aquele segundo coração de Deus como Davi, que orava fervorosamente a todo tempo. Usamos aqui de algo negativo para que possamos crescer na fé. Aleluia. Sansão era a espada do juízo do Senhor. Quem sabe Deus o queria usar desta maneira, ele servindo de espada contra os filisteus. Mas ele poderia se esforçar um pouco, você não acha, meu irmão? É verdade, não é verdade? Aleluia. Aleluia. Porque ele não disse a Dalila, meus queridos irmãos, que aquele que habita nele não poderia ser vencido, porque ele brincou com a sua força, porque Deus ainda estava com ele naquele momento, porque ele não disse, aleluia, aquele que habita em mim não pode ser vencido, aleluia, porque ele é Deus, aleluia, e habita nos céus, e tem falado com a minha nação, e não tem filisteu, aleluia, que irá combater contra o Senhor. Mas ele exaltou somente a sua força que ele tinha naquele momento, e brincou, aleluia, e brincou, meus queridos irmãos. Satanás, meus queridos irmãos, aleluia, assim como os filisteus, também tem estratégia, aleluia, para expor as nossas fraquezas. Mas eu te digo, meus queridos, vigiai e orai. Sansão perdeu o temor, meus queridos irmãos, aleluia, era um juiz sem juízo. Ele estava, aleluia, mesmo antes dos seus olhos furados, ele já estava, meus queridos irmãos, numa cegueira espiritual. Por mais que o Espírito viesse a apossar dele, diz a palavra que o Espírito incitava Sansão. Ele não estava em plena comunhão conforme o seu voto com Deus. Glória a Deus. Sansão não é o nosso reverencial maior, não é aquilo que nos espelhamos em primeiro lugar, porque em todas as passagens exaltamos somente a sua força. Nós se pedimos por força, aleluia, e pedimos de todo o coração, com a fé, aleluia, que move montanhas, assim diz a palavra. O Senhor também pode nos dar uma força sobrenatural, mas precisamos estar em comunhão, adorando a Ele a todo tempo, se entregando de todo o coração. Aleluia. Mas você sabe quem é o nosso referencial? É Jesus, meus queridos irmãos. Glória a Deus. É Jesus, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Sansão, ele foi chamado para ser um milagre. Em sua caminhada, aleluia, teve tropeços, muitos tropeços, por sinal. Mas você sabe, aleluia, quem é o milagre e quem também, aleluia, foi chamado para ser um milagre, também é Jesus, porque Ele é o Verbo, é a palavra, aleluia, nos quais nos espelhamos, Glória a o Deus. Filho do Altíssimo, que morreu por nós, aleluia. A mãe de Sansão era estéril e foi agraciada pelo milagre. A mãe de Jesus também era agraciada e era virgem e concebeu pelo Espírito do Senhor, meus queridos irmãos. Nós também, meus queridos, fomos concebidos pelo Espírito, porque nós nascemos de novo e abandonando a carne, nascemos do Espírito, meus queridos irmãos. Glória a Deus. O nome Sansão era pequeno sol, meus queridos.
apagou como as trevas das tentações, meus queridos. Jesus, meus queridos irmãos, é a luz do mundo. Muitos tentaram derrubar a sua caminhada, o seu propósito. Herodes tentou, aleluia, tirar a vida do Messias quando era uma criança, meus queridos. A cruz, meus queridos irmãos, tentou. Os romanos tentaram. A morte tentou. O diabo tentou, meus queridos. Mas hoje ele vive. Porque ninguém conseguiu. Aleluia. Aleluia. Ele é o poder do Evangelho. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Salvador, aleluia, que veio para nos libertar. Essa palavra veio a mim, aleluia, no momento em que eu estava fraco, meus queridos. Mas diz a palavra que quando somos fracos é que somos fortes. Porque daí entregamos, aleluia, aleluia, é o jejum. Pedimos a direção ao Senhor. E se essa palavra tem falado contigo, primeiro ela falou comigo. Porque eu remoí, eu mastiguei também, meus queridos irmãos. E ela também serviu para mim. O Espírito Santo impelia Sansão, diz a palavra, meus queridos. E ele servia para o propósito de Deus quando ele não estava vivendo erroneamente. Deus operava também em Sansão. Mas pela misericórdia, meus queridos, somente pela misericórdia. Assim também é nas nossas vidas, porque não somos nada se não é pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Ou você acha que Deus, aleluia, purifica os teus lábios para falar da palavra se não é pela misericórdia? Glória a Deus. Aleluia. A palavra que em cativeiro, meus queridos, o cabelo de Sansão, aleluia, pela misericórdia voltou a crescer. E a sua oração ali, de repente ele clamou, não está na palavra, mas ele estava em cativeiro com 2 olhos furados, tocando uma moeda, um moinho. E ali o seu cabelo crescendo, não era o seu cabelo, mas a misericórdia do Senhor. Porque ali o seu cabelo era algo que o inimigo queria, aleluia, tirar, porque sabia que estava no seu coração. E a mulher tirou essa informação dele. Mas o cabelo era algo visível, aleluia, do voto. Mas não era o poder era o Senhor quem dava. Aleluia. O cabelo voltou a crescer. E as 2 mãos de Sansão estavam sobre as colunas do templo de Dagon. As mãos abertas, meus queridos irmãos. As 2 mãos de Sansão estavam abertas. Mas você sabe quem estava com 2 mãos abertas? É o Senhor Jesus da cruz, meus queridos. Aleluia! Aleluia! Jesus estava com braços abertos, aleluia, para morrer por mim e por ti. Sansão destruiu o templo de Dagon. Diz a palavra que na sua morte destruiu muito mais filisteus do que em vida. Ele serviu sim para o propósito. Ele não serviu a Deus como deveria, mas serviu para o propósito. Glória a Deus. Os filisteus temeram a Sansão, mesmo na sua morte. Mas Jesus morreu com os braços abertos. E não foi destruição, meus queridos irmãos. Ele gerou vida, Eita glória. libertação. E ele disse assim: está consumado. Aleluia. Aleluia.
eu já Maravilha. estou terminando esta mensagem que Deus colocava no meu coração. Deus. E no final, meus queridos irmãos, aleluia, da vida de Sansão podemos tirar a última lição. O Senhor, aleluia, Ele tem falado para que terminasse falando do primeiro amor. No capítulo 13, no final do capítulo, aleluia, diz assim, o último versículo 25 diz: o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. O começo do chamado, o primeiro amor de Sansão, diz que o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. No final do capítulo 13, onde acontece o seu chamado. E aqui já Sansão tinha tombado, já estava morto. Mas os irmãos, os seus familiares irão pegar o seu corpo, meus queridos irmãos, e vão levar a um lugar. E você sabe qual é esse lugar, aleluia? Entre Zorá e Estaol. Glorioso seja o nome do Senhor. O final de Sansão foi o começo para ele. Foi o ponto de partida, meus queridos irmãos. Aleluia. Foi aonde ele experimentou o primeiro amor. Entre Zorá e Estaol, aonde Deus o chamou e aonde ele teve a sua sepultura. Deus hoje te oportuniza, meus queridos irmãos, para você voltar ao princípio, ao primeiro amor. Você consegue aí, quem sabe, feche os seus olhos e lembre do teu primeiro amor. Aleluia! O Senhor te convida agora, feche os teus olhos e lembre do teu primeiro amor, aonde Deus te chamou. Exalte o nome do Senhor, glória a Deus, porque Ele te chamou. Aleluia. Ele quer te renovar, meus queridos irmãos. E você não precisa, assim que nem Sansão, estar morto para assumir a sua posição. Aleluia. Assuma a tua posição enquanto você consegue marchar. Aleluia. Tome posição na casa do Senhor. Aleluia. E receba essa palavra. Aleluia. Se revista de toda a armadura do Senhor. Aleluia. E a armadura, meus queridos irmãos, quando eu digo revestir, é para colocar ele e não tirar. Aleluia. Aleluia. Diz em 1 Coríntios, meus queridos irmãos, já estou concluindo, capítulo 10, versículo 31. Algo que Sansão não fez, mas que você pode fazer. Diz o apóstolo Paulo nesta carta, ele vai dizer assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. No teu trabalho, na tua casa, exalte o nome do Senhor. Em tudo que você fizer, aleluia, faça para Deus. Glória. E você não irá cometer o erro que Sansão cometeu, Maravilha. tropeçando, aleluia, caindo em armadilhas do inimigo. Mas te revista de toda a armadura do Senhor e vença, aleluia, porque Deus está contigo. Aleluia.
ser imagem e semelhança do Altíssimo, meus queridos. Glória a Deus. Se coloque de pé, aleluia, uma breve oração. Já estou passando o microfone para término deste abençoado culto, meus queridos. Glória a Deus. Vá buscando algo que você Aleluia. veio buscar. Aleluia. Pai querido, aleluia. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos em oração, Pai querido. Meu Deus. Onde o Senhor, aleluia, pode, Pai querido, através da minha vida, Pai querido, aleluia, Senhor, entregar esta mensagem, Pai querido, para os teus filhos, Pai querido, que vieram aqui. E a tua palavra, Pai querido, tenho certeza que não irá sair daqui vazia, Pai querido. Pois o Senhor, aleluia, tem, Pai querido, colocado esta palavra nos corações dos teus filhos. E essa palavra desceu do teu reino, para que eles guardassem ela em seus corações, Pai querido. Que eu diminua, Pai querido, e que o Senhor cresça, Pai querido. E nos seus ouvidos, Senhor querido, essa palavra já adentrou e desceu ao seu coração, Pai querido. Pai, esta palavra serviu, Pai querido, de alimento para os teus filhos. E eu, como instrumento nas tuas mãos, te peço, Pai querido, que a glória somente seja para ti, Pai querido. Receba, meus queridos irmãos, aleluia, aquilo que o Senhor, aleluia, botou no meu coração. Aleluia, aquilo que o Senhor, aleluia, já falou para ti, para tomar uma posição na casa do Senhor. Aleluia, que você faça e venha marchar ao encontro do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, louve o Senhor com as tuas palmas e tome uma posição nesta noite. Glorioso seja o nome do Senhor. Eu entrego este microfone. Aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, gente. Palavra abençoada, né? Vamos aonde serviu para cada um de nós, onde nós aprendemos mais uma vez, né? Com a palavra que Deus usou grandemente, que Deus vai usar ele cada vez mais, né? E antes de nós encerrando, irmãos, depois eu quero passar o manto e os irmãos que tiver qualquer pedido, passe e pede, se apura, né? Se é uma porta do emprego, o que for. Mas antes disso, irmão, eu quero pedir da igreja, nós estamos orando para a missionária, né? Que ela está internada lá na casa de saúde. Vamos fazer um clamor por ela. Aleluia. Que a gente achou falta dela, né? Aqui, que sempre está do nosso lado. Então nós vamos orar por ela, amém? Glória a Deus. Então, os irmãos devem estar na oração. Pai amado, Pai poderoso, Senhor Jesus, nós estamos entregando, Pai querido, a missionária nas suas mãos, Pai. Toca onde ela estiver, Pai, vai lá, Pai amado. Pai todo aquele que poderoso, ouve a Pai oração querido, da se ela igreja. tiver dor, Pai, ajuda no Nós, clamor dela, como Pai. igreja, Pai clamamos todo e poderoso, intercedemos Pai amado, agora fica ao lado dela, pela Senhor. esposa do pastor Protege ela, Pai, Valdir. livra, Pai, de Meu todos, Senhor, Pai, as dores, Pai, de toda a que ela enfermidade, está, Senhor. meu Pai, Vai curando ela agora, Pai amado. Pai todo poderoso, Pai querido, segunda vai junto com ela, Pai, que dá tudo certo, Pai, cirurgia dela, Pai. Pai amado, Pai querido, traga ela de volta logo para casa dela, Senhor. Traga, Pai amado, onde ela vem fazer, Pai, a obra também, Pai, onde ela está sembrando, Pai, circunstância, Senhor. Visita ela agora, Pai amado. Toca na vida dela, Senhor. Todo laço do inimigo, Pai, que já caiu na terra, Pai. Porque ela é uma serva do Senhor, Jesus. Ela é escolhida, Pai amado, pelo Senhor, meu Deus. Toca, Pai amado, quem estiver do lado dela lá, cuidando dela, Pai. Toca nas filhas dela, Pai. Abençoe cada um, Pai amado. Abençoe os netos, Pai, as netas, Senhor. Todo familiar dela, Pai. Abençoe o pastor Valdir também, Pai amado. Vem tocando na vida dele, Pai. Vem usando ele cada vez mais, Pai. Vem capacitando, Senhor Jesus. Venha fortalecendo ele, Pai amado. Oh, Deus poderoso, Deus querido, entreguei eles nas suas mãos, Pai. Que o Senhor venha tomar providência, Pai. Livra, Pai amado, todo o mal, Pai, que rodeia, Pai, esse lugar, Pai. Abençoe, Pai, também cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Abençoe a nossa casa, Pai. Visita, Pai amado, quem ficou lá, Senhor.
Aleluia. do ministério do pastor Bueno, Pai. E de cada um dos irmãos, Pai. Do pastor também. Da irmã Terezinha, fugiu o nome do pastor agora. Abençoa, visita lá também, Senhor. Vai tocando em cada um, Senhor. Toca lá, Pai, em Canabarro, onde nós temos culto também, Senhor. Abençoa e coloca os seus anjos ao redor lá, Pai. Visita, Pai, cada morador daquele lugar, Senhor. Entregamos tudo nas suas mãos, Pai. Porque o Senhor é nosso Pai, é nosso Deus, é o Senhor que nos livra, Pai, de todo mal, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto abençoado, Senhor. Oh, Deus amado, santo Tu és, Senhor. E respondam por Senhor Jesus, amém? Eu vou peço o irmão Vanderlei e o irmão Ezequiel para segurar um manto. Aí para os irmãos fazerem uma fila, né? E passar e voltar passando por o irmão Paulo está fazendo a oração, amém? Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hora que vamos passar no manto sagrado. Você que tem um pedido para Deus, você que tem de repente um pedido pelo familiar, de repente você tem uma enfermidade, de repente você tem um familiar que está necessitando, está hospitalizado. Se você tem dor, é o momento de você usar da tua fé. Nós vamos unir a fé orando, buscando, clamando a Deus que Jesus venha estar curando. A autoridade é no poder do nome de Jesus, para que o seu nome venha a ser louvado. Você que deve estar fraco, venha renovado. O Senhor venha estar, meu Pai amado, curando toda dor, Pai amado, do alto da cabeça, Pai, a ponta dos pés. Ó Pai amado, tendinite, meu Pai amado, que meu Pai amado agora todo câncer, meu Pai amado, tudo, meu Pai, que não provém do Senhor, toda fadiga, meu Pai amado, caia por terra, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, vá até o lar, meu Pai amado, desta pessoa que está, meu Pai amado, passando e pedindo com fé, Pai, neste momento pelo familiar, Senhor, de repente pelo filho, de repente pelo esposo, pela esposa, Pai. Nós te pedimos, Deus, começa, meu Pai amado, a agir, meu Pai, enquanto estamos na tua presença, unindo a fé, adorando, exaltando. Sabemos, meu Pai amado, que tu está libertando, que está, meu Pai amado, derrubando muralhas, que o Senhor está arrebentando, meu Pai amado, correntes, meu Pai amado, pelo poder do nome santo de Jesus, pelo sangue, meu Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor. Venha renovar, Senhor, aquele que está fraco, venha na revelação divina, meu Pai, para os pastores, meu Pai, para os diáconos, meu Pai amado, para os presbíteros, Senhor, os evangelistas da cristão, ó Espírito Santo, cremos, meu Pai amado, enfim, Senhor, na tua palavra, que nos diz, meu Pai amado, que tudo que pedimos com fé, meu Pai amado, tudo que ligamos em teu nome, meu Pai, o Senhor vou concederá, para que o teu nome, meu Pai, venha a ser louvado e exaltado, Jesus. Assim nós te pedimos, meu Deus, ei, Senhor poderoso, toda honra, toda glória, Jesus. Ó Pai amado, vai enchendo teus vasos, Pai, vai renovando, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, meu Pai, e cremos, meu Pai amado, que recebemos para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém e amém, Jesus.